Bem, vamos começar a nossa entrevista da noite de hoje com Arthur Antunes Coimbra, o nosso conhecido Zico. Primeiro, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é extremamente corrido, muita gente. Você atrai um público muito grande de quem lhe viu jogar e de quem não lhe viu jogar ou só vê já por vídeos antigos, né? A paixão do futebol é uma coisa impressionante, né, Zico? Boa noite, Mauro. Boa noite a todos do Argumento. Um prazer estar aqui mais uma vez de volta a Belém, uma cidade que sempre me acolheu com muito carinho, muito respeito, e vim diversas vezes. E hoje, através de um trabalho que eu venho fazendo pelo Brasil inteiro, acho que é importante não só para quem é do futebol, mas sou procurado por muitas empresas para falar sobre esse tema, que aconteceu por acaso na minha carreira. A gente acaba se tornando de maneira espontânea uma referência, né, para companheiros, para torcedores, enfim, para quem é do meio. E lógico que a gente acaba, com o decorrer dos anos, o tempo se aprimorando, mas o papo é justamente de você sozinho não chega a lugar nenhum. São pessoas que me influenciaram bastante, pessoas que me ajudaram, pessoas que foram significativas para que eu pudesse atingir o grau que eu atingi dentro da minha modalidade, que é o futebol. Bem, tudo lá desde o início, muitos seus fãs conhecem toda a sua história, a origem do nome Zico, o Galinho de Quintino, isso já é extremamente divulgado. Mas, Zico, no futebol de hoje, você talvez não tivesse chance, né? Pelo porte físico ou coisa dessa natureza. Mudou muito, né? Mudou muito porque hoje não existe mais aquelas possibilidades de você assistir crianças jogando futebol no meio da rua. Normalmente clubes têm certos olheiros, mas eles escolhem às vezes pelo tamanho do garoto, pelo biotipo do garoto e não pelo futebol que ele joga. Então isso tudo faz com que muitas crianças acabam sendo preteridas. Algumas posições você nem pensar em não ser alto, principalmente goleiro, centroavante e zagueiro. Todos eles querem jogadores altos, independente de saber jogar futebol ou não. Então hoje o porte físico, o biotipo se torna mais importante do que a habilidade? Nas categorias de base, sim. Nas categorias de base, sim. Então eu era muito franzino e baixo, jogava futebol de salão, muita habilidade, muita velocidade, muitos gols, mas eu fui levado por uma pessoa que tinha um respeito muito grande no Flamengo, que era um radialista da Rádio Globo, Celso Garcia. Ele me viu jogar, ficou encantado e me levou para lá. Então eu tive a oportunidade de, mesmo talvez alguns dias que eu não pudesse me apresentar bem, de ter um tempo disponível para poder mostrar realmente o meu futebol, porque às vezes eu, por exemplo, não era acostumado a jogar com chuteira, só jogava de tênis ou então descalço no meio da rua. Você botar chuteira, na época era bem diferente, as chuteiras próprias eram diferentes. Imagina. Então eu tive a felicidade de chegar numa quinta, num dia errado, voltar na sexta no dia certo, o pessoal da minha categoria fazer 2 gols, domingo jogar e fazer 2 gols também. Então isso tudo tinham irmãos já conhecidos no futebol, o Edu e o Antunes. O Edu inclusive foi técnico aqui do Clube do Remo. E lógico que isso tudo facilitou. E aí me inscreveram logo e tal, eu fiquei lá, mas levei muito tempo para jogar jogos oficiais, uns 2 a 3 anos. E a nova geração, a garotada que vê o Zico hoje, vê na televisão, o que é que você pode sugerir? Olha, cuida aí da parte física, mas a habilidade você vai adquirir com o tempo. O que é que você sugere? Não com o tempo. A habilidade você vai aprimorar.
né? Porque isso é nato Tem de que ter cada uma um. vocação. Você precisa aprimorar fundamentos do futebol, que é o mais importante, né? Você sabendo dar um passe, dominar uma bola e chutar uma bola, você já pode jogar futebol. Mas não é só isso. Tem o cabeceio, o drible, tem a condução de bola, tem certas coisas que você precisa aprimorar. E, lógico, ter a felicidade de poder fazer uma boa alimentação. Às vezes, muitos garotos de periferia não têm essa condição em casa, aí o clube leva para os alojamentos deles, para as concentrações, então os garotos desenvolvem mais rápido, mas tudo é persistência, nunca achar que não passou num teste uma vez, não joga futebol. Isso é normal, às vezes as crianças ficam nervosas, não se apresentam bem, às vezes você joga com um time que ninguém te conhece, ninguém sabe, aí você quase não pega na bola. Então tem que ter paciência nessa idade. E essa superação que você passou em várias fases do futebol, você está levando para o lado empresarial, a necessidade que o empreendedor tem de superação. Exatamente. E as coisas são muito parecidas que acontecem no futebol e dentro de uma empresa. Então, por isso, a demanda é muito grande para essa palestra sobre liderança. Porque é o contato, você tem que saber, o líder tem que saber ouvir, tem que saber incentivar, tem que inspirar alguma coisa, ele tem que tomar decisões. Então, isso tudo é no futebol. E eu procuro passar isso. Por que aconteceu isso comigo? Quem eram essas pessoas que me incentivavam, que me inspiravam? E foram muitas, né? Como técnico, como jogador de futebol, caras que me deram luz, faz isso, vai por esse caminho e tal. Então a gente tem que passar adiante. Eu costumo dizer sempre que quando Deus me levar, que me leve sem nada, deixo tudo aqui que foi meu aprendizado com as pessoas, com novas gerações. E ter atenção para ouvir, né? Como você falou, que aparecem várias, saber também administrar o que ouvir. O que ouvir. Eu acho que a importância do líder é a tomada de decisão. Ele ouve, ele sabe, pode definir quem é o certo, o que é o errado, mas decidir ele tem que saber tomar uma decisão, vai por esse caminho que vai dar certo. E você experimenta. Mas aí o cara vai chegar, eu fui aqui, mas nessa área aqui não dá certo e tal. Tudo bem, é um direito. Então, mas a maioria das vezes dá certo. E o essencial aí na gestão de pessoas, né? O esporte, claro. O futebol coletivo o líder necessita ter uma noção. Isso. Eu acho que é muito difícil, né? Cada pessoa tem seu pensamento, seu modo de pensar, seu modo de agir no dia a dia. É aquela coisa que você está em concentração. Então, eu às vezes ficava assim, poxa, por que eu tenho que estar na concentração se eu não estou na minha casa com minha família? Porque você está dormindo com uma pessoa que tem hábitos, costumes diferentes e você tem que estar ali do lado. Então, é o tal negócio, né? O teu espaço termina quando começa do outro e você tem que saber disso. Então, tem aquele que dorme mais tarde, tem aquele que gosta de dormir lendo, com a luz acesa, tem outro que gosta de dormir com a janela aberta, outro gosta de dormir no ar. Apesar de que na minha época não tinha muito ar-condicionado, não. Era janela aberta mesmo. Então, isso tudo você vai convivendo e vai passando adiante. E vai, nossa época, concentração do Flamengo, tinha quartos que tinham 6 pessoas dormindo, no outro tinham 4, no outro tinham 5. Então, todo mundo se ajeitava e todo mundo se compreendia. Isso gera o quê? Gera uma intimidade maior, gera um companheirismo maior, você troca informações, você conhece melhor aquele cara que está jogando do teu lado, que é aquele cara que é teu companheiro, e no momento que às vezes a coisa não está bom para você, ele vai te ajudar, e no momento que não está bom para ele, é você quem vai ajudar. Então isso que gera união, coletividade para que os resultados no final... Falou um detalhe interessante de coletividade. Uma pessoa que se destaca, um grande ídolo, que a imprensa logo faz, não é? O Zico,
e de repente você ter que dividir isso, você saber que a equipe é essencial para que você possa sobressair. Totalmente. Então, talvez eu tenha tido muito mais facilidade e foi o privilégio da gente estar num grupo que se conheceu desde 15 anos, 16, nas categorias de base do Flamengo. Então, subimos todos juntos. Então, todos nós já nos conhecíamos e um ajudava o outro. Hoje não tem outro caminho, né, nos clubes mundialmente falando, que não seja as categorias de base, né? Não tem, mas hoje, por exemplo, aqui no Brasil, as categorias de base, elas não estão durando muito no profissional, porque os grandes mercados, a valorização é muito grande da compra do jovem. Então, posso dizer o Flamengo. O Flamengo hoje revela, mas ele não fica um ano no profissional. Ele já vai logo embora, é vendido. O Flamengo adotou uma política que deu certo. Mas acaba sendo um grande negócio para o clube, né? Acaba, mas... É um investimento interessante. Em 2019 deu certo com as conquistas. A venda de muitos jovens valorizados, o Flamengo conseguiu trazer de fora jogadores que não estavam bem no mercado lá, e esses jogadores foram bem. Mas não é sempre que essa cultura vai dar certo. Então, o investimento se tornou grande, mas eles conseguiram através dos recursos da venda de jogadores da base. E quando que na nossa época foi diferente. Não tinha essa transferência para o exterior, e aí o Flamengo manteve toda uma base. E essa base nossa é que conseguiu conquistar muitas coisas. Na verdade, hoje o futebol é um grande negócio. Total. É permanentemente tudo um grande negócio. E o profissional que entra nessa dança tem que saber disso, desde o início. Todo o futebol hoje vive em cima disso. São os negócios. O maior são os horários das partidas. Os horários das partidas dizem tudo. Que é em função de quê? Em função do melhor encaixe da televisão. Entendeu? Então, isso atrapalha o jogador, atrapalha o público, que ninguém joga futebol 11 horas da manhã. Em lugar nenhum do mundo. Você joga a partir de 2, 3 horas. Assim mesmo, na Europa, 2, 3 horas por causa do frio. Que, por exemplo, na Inglaterra, 4 horas já está escuro. Entendeu? Na Europa, muitos países, num período... Então, a maioria dos jogos no verão são 7 horas, 8 horas. E no inverno, mais cedo um pouco. Eu, quando jogava na Itália, era 2h30, só que era uma temperatura Zico, baixa. Vou aproveitar essa sua experiência internacional e também na preparação do jogador e o que acontece o dia de hoje. Eu queria lhe perguntar no próximo bloco sobre o caso do Daniel Alves, do Robinho, de que forma isso pode ser evitado e se em algum momento foi falado na sua época de base, de treinamento, de formação de um grande profissional. Ok? Eu volto já. Bem, estamos de volta com o Argumento, é a nossa conversa com Zico. Zico, eu lhe perguntava no bloco anterior esses fatos que aconteceram recentemente com Daniel Alves, com Robinho e que afetam a imagem geral do profissional do futebol. E acontece justamente com aquele embalo da saída daqui na chegada da Europa. Talvez o profissional não estivesse tão preparado para o sucesso financeiro e coisa parecida e acaba tendo problema. O que é que você me diz disso? O que eu acho é o seguinte, é lógico que jogadores de um nível internacional como o Daniel Alves e o Robinho tem uma repercussão muito grande. Sim. Mas, se você vê a quantidade de esportistas e de jogadores de futebol que existem no mundo... E aparecerem dois caras. Aparecerem dois caras, mas já apareceram anteriormente em outras situações de grupo de jogadores que estavam metidos nisso, naquilo. Então, a gente não pode generalizar e falar da classe. Eu acho que a gente tem que falar de casos específicos. Infelizmente, fica a imagem em torno da classe. Isso, em torno da classe. É normal. Em qualquer outra atividade esportiva ou atividade que tenha nomes de pessoas famosas. Mas a gente fica muito, muito triste. Né? Eu, por exemplo, fico muito triste porque são dois caras que eu conheci.
que sempre torci por eles, jogadores de muita qualidade, campeoníssimos por onde passaram, e de repente o que acontece muito no futebol é isso, é a facilidade. Você chega num nível que às vezes acha que não vai acontecer nada, que você pode tudo. Vou dar o caso do Maradona, em questão das drogas. Quer dizer, ele era um profissional, um jogador espetacular, ídolo mundial, e achou que podia tudo. E chega uma hora que acaba você perdendo a vida. Faça um comparativo da sua chegada no Japão. Eu imagino como deve ter sido. É uma coisa, quer dizer, você às vezes, por todas as facilidades que você encontra, por abertura de portas que você tem, se você não tiver equilíbrio, não tiver a cabeça, você acaba se deixando levar. Mas esse tipo de preocupação existe na formação do profissional? Não existe, na minha época existiu, sempre existiu. Você teve uma orientação para isso? Joguei num clube que haviam pessoas mais velhas, até mesmo os ex-jogadores, que nos orientavam na nossa vida, no nosso dia a dia. Treinadores que se preocupavam com o dia a dia. Eu posso citar 2 treinadores, um do Flamengo, no Japão, e outro na seleção, o Fleitas Solis, que foi quem me lançou, que era um paizão, se preocupava com você, como é que você estava na escola, como é que você estava dentro de casa. Oswaldo Brandão, na seleção brasileira, quando eu estava começando, a mesma coisa. Vinha conversar com você para querer conhecer como era o cidadão, como é que você vivia, como é que era a sua família, o que você fazia na escola. Então, olha, garoto, tem muitos exemplos assim, a vida do jogador de futebol não é tido como um homem de farra, um homem de bebida e tal. Aí eu falava para eles, meu pai não queria que nenhum filho fosse jogador de futebol. Justamente por causa disso. Por causa disso, por causa da vida que se levava. Então, nós prometemos a ele que todos os filhos iam se estudar, jogar futebol, mas estudar. O mais velho conseguiu, o mais velho estudava na principal escola do Rio de Janeiro, que era o Pedro II, e estudava o cão e tal, ele tinha uma vida. E aquilo serviu um exemplo muito grande para mim. E o outro irmão, abaixo um pouco, foi para uma escola estadual. E tinha uma vida menos pesada no estudo. E eu passei nas duas para ir para fazer o ginasial. Aí eu falei, eu já estou jogando no Flamengo, eu vou para do meu irmão, do Nando, que vai ser menos pesada. Mas os 6 filhos se formaram, 5 homens e uma mulher. Então meu pai, quando subiu, foi feliz porque aquilo que ele pediu para nós, os 6 filhos cumpriram, entendeu? Então, a formação é essencial. A formação é essencial, numa hora dessa. Tem alternativa. Você não se deixa morder pelaquela mosca azul da vaidade, da noite, né, das baladas, essas coisas, das facilidades que a vida te bota essa é a sua pela experiência frente. internacional na Itália, no leste europeu, você passou também pela Turquia, coisa e tal, e no Japão. O que isso lhe trouxe de ensinamento que você pode socializar com empreendedores? Porque são países totalmente diferentes. O Japão, uma disciplina louca, que eu me encaixei bem, porque eu também sempre fui uma pessoa muito disciplinada. A Turquia, que é tipo o Brasil, assim, né? O pessoal muito quente, o cara aquele torcedor, fanatismo, aí mistura futebol com religião. Itália, que é mais farrento e tal, mas, sabe... Então, e você tem uma origem italiana, né? Eu tenho origem italiana e portuguesa. Eu tenho avós italianas e tenho o pai e avós portugueses. Então, tem uma mistura daquele sangue brabo, né? Então, tem a hora da calma e a hora da confusão. Mas eu acho que essas culturas te dão. O fato de você trabalhar na Rússia, que é um país totalmente diferente de tudo, né? Aí você vê muita coisa de diferente. Agora, igual o Japão, não tem.
O Japão é um negócio Você assim... tem ido lá? Tenho. Você é um grande ídolo lá? Eu sou conselheiro ainda do Kashima, nada a ver mais com futebol, trabalho mais com a parte... De gestão. Mais de relacionamento com o patrocinador, relacionamento com o torcedor e tal. As categorias de base, de ir lá fazer clínica de futebol. Então, eu vou lá 2 vezes por ano. E vou agora passar maio e junho e depois vou novembro e dezembro. Então, é um trabalho legal que eu gosto e lá tem um carinho muito grande, me sinto como se estivesse no Brasil. Você teve algum tipo de acompanhamento para as finanças pessoais? Que isso, quando bate no sucesso do jogador de futebol, principalmente, cria problema? Não tive não. Eu era chamado de tio Patinhas na época, por meus irmãos, porque eles às vezes gastavam e eu tinha o dinheiro, ia lá e cobrava os juros deles. Hoje você atua como empresário também, você tem inclusive um marketplace na internet que... É aquele negócio, né? Eu gosto de trabalhar dentro da minha área, que eu conheço, que é o futebol. Então tenho as escolas de futebol, mas hoje são mais comandadas pelo o meu centro de futebol, a academia de futebol é comandada pelo Thiago, que é o filho mais novo, que foi pelo Júnior, pelo Bruno, mas não pegaram o amor que o Thiago pegou, dedicação de estar lá de 7 da manhã às 7 da noite, fazer o que tem que ser feito. Tem uma experiência dessas aqui no Pará, né? Você esteve... Eu tive aqui no Pará, a Escola Zico 10, quando a gente tinha parceiro com o serviço público, a gente chegou a ter 4.000 alunos, 4.000 crianças, em locais crianças que desenvolveram e que depois se formaram, foram para a escola, universidade. Então, foi um trabalho legal, mas às vezes eu bloqueei o serviço público porque, sabe, às vezes a coisa está andando muito bem e aí muda ou o governador ou o prefeito. Aí muda tudo. Aí muda tudo. Eles não olham o trabalho e o benefício das crianças. Eles olham o trabalho, não, isso aqui era do outro. Então, esse é o problema, né? A mosca da política nunca... Não. Você chegou a ser secretário nacional? Eu fui, mas... Você conseguiu sair antes do Collor ter problema? Não. Parece que você tinha uma visão... Mas não foi nem por isso. Eu não tive problema nenhum lá. Eu sempre... A secretaria foi uma secretaria que me deu todas as condições de fazer um trabalho. A Lei Zico foi justamente eu sair por causa disso, porque ela feria alguns redutos de gente que apoiou o presidente. E aí ele, olha, quando eu apresentei o programa que ele pediu da lei, né? Aí, e ele tinha sido um presidente de time de futebol em Alagoas. E ele ficou discutindo, foi 1h30 de discussão do projeto sobre isso, sobre aquilo e tal. Obrigado, foi o primeiro secretário que me apresentou um projeto de acordo com aquilo que eu queria do governo, tal, de abertura, de possibilidade de democracia total, e tudo bem. Só que aquilo ali feria alguns redutos em termos de federações a quem apoiou ele. E aí engavetaram. E aí, depois de 4 meses, eu não aguentei mais. Aí eu pedi uma audiência com ele e falei, presidente, qual é o assunto? Eu falei, o assunto pessoal e tal. Aí fui lá, apresentei minha carta de demissão. Ele falou, não, mas pelo amor de Deus, você não pode sair sem apresentar esse projeto. Eu falei, tá aí há 4 meses. O senhor conversou comigo numa boa, foi tudo bem, elogiou e de repente o projeto não vai para frente. E você foi assediado para ser candidato em algum momento? Fui. Tinha um cara que fez a campanha do Collor, que ele, nos jantares, ele trocava aqueles nomes para sentar do meu lado. E ele dizia que, você tem que ser governador do Rio, prefeito, porque a gente precisa de alguém no Rio lá e tal. Eu falei, fulano, cara, não vai, eu não vim aqui para isso, eu estou aqui como se tratar do esporte. E fiquei muito feliz quando o Arthur da Távola fez o substitutivo, e foi aprovado.
né? Quando chamaram de Lei Zico, que nem foi com nenhuma finalidade. E hoje você fala no futebol, fala em SAF, né? Aquilo aconteceu em 90, sim. 90. E hoje parece que é uma solução para o futebol brasileiro. E eu acho que não é fácil não fazer isso, entendeu? Não é. Você tem que ter muito jogo de cintura com o tipo de organização que é o futebol brasileiro. Tá? Agora, ficou todo mundo pendurado, todo mundo com dívidas, que acham que a SAF vai ser a solução, né? É verdade. O atleta de alta performance, como é seu caso, passa também por alguns problemas de saúde muito sérios. Você teve que fazer cirurgias de bacia, né? De quadril. De quadril, você teve problema no joelho e assim por diante. Aí eu operei 6 vezes o joelho. Não tem como superar isso, não? É muito difícil. Os treinamentos da nossa época eram muito difíceis, eram muito pesantes para as articulações. Porque eu não entendia por que a gente tinha que subir paineiras, subir vista chinesa, asfalto, fazer exercício subindo arquibancada, descer. Eu não entendia. Se a gente joga no campo, gramado, aí você tem que fazer corrida a longa distância na pista de atletismo. Então, um legado para a saúde é complicado. É complicado. Você vê que a maioria dos jogadores nossos, quase todos tiveram problema no joelho, tiveram que operar. A maioria está tendo final agora de vida, tendo que botar prótese, que é uma grande solução. Depois que eu acordei da anestesia, nunca mais tive nenhuma dor. Eu não podia botar o pé no chão quando eu acordava. Eu tinha sorte que muitas vezes dormindo não tem posição. Eu não, eu dormia, eu não sentia nada. Mas eu levantava às vezes, quando eu botava o pé no chão, aquela dor imensa. E agora, o que diferencia na hora o pós-cirurgia é a recuperação. Se você não tiver disciplina e não cumprir ali, eu fiquei 2 meses sem sair de casa. Eu fui ao aniversário da minha nora, de 2 muletas, e aniversário do meu neto, só. Ficava dentro de casa 6 dias na semana fazendo com o fisioterapeuta, sendo 2 dias de manhã e de tarde. Então, a musculatura voltou, força, tal, e hoje faço tudo. Zico, você teve mais de 40 gols pela seleção brasileira, você teve mais de 70 jogos. 66. 66 gols. Porque é o tal negócio, né? Nossa época não tinha data FIFA. Então... Cada um conta como quiser. Não. É o seguinte, nós jogávamos contra times, jogávamos contra Ajax, Milan, Internacional, Atlético de Madrid. Não era um time de vagabundo, não. Tá? Era só time de top. Jogávamos seleção contra a seleção de São Paulo, que a gente ia lá em São Paulo, parecia que a seleção brasileira era eles. Seleção do Paraná, seleção de Goiânia, seleção do Rio, e todo mundo, a gente que era o adversário. Então, o que acontece? Tem muita gente que não conta esses gols. Então, eu tenho 88 jogos pela seleção, 66 gols. Aí só conta os oficiais. Você participou de 3 Copas. 3 Copas. Mas não conseguiu nenhum título. Eu estava vendo aqui antes no hotel, pessoal lá... Mas você sabe quantos jogos eu perdi nessas 3 Copas? Não, nenhum. Perdi um só, o da Itália. 78 não perdi. Então, o fator sorte também é importante. Você fator também não pode reclamar da sorte. Não, eu não quero sorte. A sorte é só para quem trabalha. Você já viu o cara com sorte se não trabalhar? Fica dentro de casa. É verdade. Sem bater fazer um treinamento, se você vai chegar no jogo e vai fazer. Mas eu estava vendo na entrada do hotel a quantidade de gente com camisa lá, pedindo autógrafo para você, e a grande maioria com camisa do Flamengo. Muito poucos com camisa da seleção. Você se sente hoje um ídolo mais do Flamengo ou da seleção brasileira? Não. Eu sinto ídolo brasileiro. Não tem. Aí, o contrário, eu saio do Brasil, primeira pergunta que fazem é sobre 82, sobre a seleção de 82. Todo mundo era apaixonado pelaquela seleção. É verdade. Pelé Santana. Exatamente. Então, eu não tenho, mas é lógico que no Brasil o Flamengo é
é maioria. Sim, sim. É o Pô, clube mais são popular. Não... mais de 40 milhões de torcedores. O Flamengo, o período no Flamengo foi... E você hoje é sinônimo do sucesso do Flamengo, aí a coisa fica... Lógico, não dá para fazer... Você vai dar uma essa palestra com o assunto, mas ali está o Flamengo. Está o Flamengo, exatamente. A minha cara já se remete ao Flamengo e o Flamengo se remete à minha cara também. Olha, entendeu? Zico, muito obrigado por essa oportunidade, por ter conversado com você. Eu sei que é tudo corrido, é tudo muito rápido, muita coisa, muita gente, mas eu fico muito feliz de você ter participado do Argumento. Muito obrigado. Foi um prazer, tá? Obrigado. Sucesso cada vez mais. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tchau.